Para a gente entender como curar o corpo, primeiro, é preciso aprender a ler a história que ele conta. É uma história escrita nas nossas células, nos nossos sistemas. Hoje, a gente vai decifrar essa história juntos, usando o caso de uma paciente real para descobrir como cada parte do corpo está conectada numa teia complexa de saúde e de doença. Essa é a GHI, uma costureira aposentada de 60 anos. A história dela vai ser o nosso fio condutor. Mas olha, não se engane. As varizes dela não são só uma queixa isolada, não. Elas são, na verdade, o primeiro capítulo de um mistério bem mais profundo que está se desenrolando dentro do corpo dela. E aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça: inchaço, dor, um cansaço constante, um estilo de vida mais parado. Cada sintoma desses é uma pista, sabe? E cada pista aponta para um sistema diferente do corpo. Todos eles estão conversando entre si, e a nossa missão aqui é entender o que eles estão dizendo. Então vamos encarar este caso como uma história de detetive mesmo. Cada sistema do corpo que a gente explorar vai nos dar novas pistas para a gente finalmente resolver o mistério por trás dos sintomas crônicos da GHI. A primeira pista, e a mais óbvia de todas, é o inchaço. Isso nos leva direto para as redes de transporte de fluidos do corpo. Vamos dar uma olhada nessas verdadeiras estradas internas para ver onde é que está o congestionamento. Pensa no sistema circulatório como, sei lá, o sistema de encanamento da nossa casa. Ele leva tudo que é bom, como nutrientes e oxigênio, para todos os cômodos. E o que é fundamental, ele também leva embora o que não serve mais. Se esse sistema fica lento, os problemas começam a aparecer. Bom, esse diagrama pode parecer meio complicado à primeira vista, mas ele mostra uma dança perfeita. Foca no coração. O sangue azul, que está pobre em oxigênio, é bombeado do lado direito direto para os pulmões, para se reabastecer. De lá, ele volta agora vermelhinho, cheiro de oxigênio, para o lado esquerdo, que empurra ele com força para o corpo todo. É um ciclo que não para e é vital. E é aqui que a gente conecta os pontos. O edema, aquele inchaço da GHI, é exatamente o que acontece quando rola um engarrafamento nessas estradas do corpo. O líquido vaza, fica preso ali nos tecidos e causa todo aquele inchaço e o desconforto que ela sente. O ponto crucial aqui é que essa rede de veias, principalmente nas pernas, está o tempo todo lutando contra a gravidade para conseguir empurrar o sangue de volta para o coração. Quando as paredes dessas veias enfraquecem, como acontece nas varizes da GHI, o sangue acaba se acumulando, e esse acúmulo é uma das principais causas do edema dela. Vamos para a próxima pista: dor e fraqueza. Isso nos leva para um sistema que faz muito mais do que só nos mover. Ele é, na verdade, uma parte essencial do motor que impulsiona o fluxo de todos os fluidos pelo nosso corpo. Pense nisso por um instante. Os músculos são como um segundo coração. Toda vez que os músculos da perna se contraem, eles espremem as veias e ajudam ativamente a bombear o sangue de volta para cima. É uma bomba auxiliar vital, que muitas vezes a gente nem lembra que existe. O estilo de vida sedentária da HI significa que essa bomba muscular não está trabalhando como deveria. Músculos que estão fracos ou parados não conseguem empurrar o sangue venoso com eficiência, e isso só piora o acúmulo de líquidos e o inchaço nas pernas dela. Essa imagem aqui mostra essa parceria em ação, sabe? Dá uma olhada nos músculos da perna à esquerda. Agora olha para as veias à direita. Imagina esses músculos se contraindo e espremendo as veias que estão ali no meio. É como se a gente estivesse torcendo uma toalha molhada. Esse aperto empurra o sangue para cima, de volta para o coração. É uma engenharia corporal simplesmente perfeita. E essa influência não para nos músculos grandes, não. Dentro das próprias paredes das nossas artérias e veias, existe o músculo liso. Ele se contrai e relaxa para controlar o fluxo de sangue, o que mostra que o sistema muscular atua em todas as escalas para manter nossa circulação funcionando direitinho. A nossa investigação se aprofunda agora. Fatores como a composição corporal são pistas muito importantes. Isso nos leva para um sistema que, olha, é muitas vezes mal compreendido: o tecido adiposo. Ele não é só uma camada de armazenamento, mas sim uma parte ativa e comunicativa do nosso corpo. Chegou a hora da gente mudar a nossa perspectiva sobre a gordura. Longe de ser um tecido parado, inerte, o tecido adiposo é um órgão endócrino. É isso mesmo. Ele produz hormônios e envia sinais que afetam o corpo inteirinho, desde o apetite até o nosso metabolismo. Olhando mais de perto aqui nessas imagens de microscópio, cada uma dessas bolhas é um adipócito, uma célula de gordura. E elas não estão só guardando energia, não. Elas são como mini fábricas, se comunicando o tempo todo com o cérebro, com o fígado, com os músculos, influenciando todo o nosso metabolismo. A leptina é um exemplo perfeito disso.
produzida pelo tecido adiposo, ela basicamente diz para o nosso cérebro: ei, já temos energia suficiente por aqui, pode parar de comer. Ela é só uma das muitas vozes nessa rede de comunicação complexa que começa lá no tecido adiposo. Ok, juntamos todas as pistas, vimos como o sistema circulatório, muscular e adiposo estão todos interligados no caso da GHI. Agora, vamos ver como todo esse conhecimento se transforma numa solução de verdade. E o pulo do gato é este aqui. O conhecimento da anatomia é a base de tudo. Sem entender como as estradas circulatórias, as bombas musculares e as fábricas de hormônios do corpo trabalham juntas, qualquer tratamento é só um palpite no escuro. E na prática, como isso se traduz em ação? Bom, um terapeuta que sabe o que faz segue essa lógica. Primeiro, o sintoma, no caso, o inchaço. Segundo, o sistema por trás dele, a circulação que não está eficiente. E terceiro, a técnica direcionada, uma massagem que apoia a bomba muscular para ajudar o sangue a subir. É a anatomia guiando o toque. E os resultados são claros. A gente passa de um estado de estagnação, de dor, para um estado de fluxo, de alívio. Isso mostra o poder de aplicar o conhecimento de anatomia de forma direcionada, transformando o que a gente entende em bem-estar que dá para sentir. O toque terapêutico é, na essência, anatomia em movimento. Cada movimento da mão do terapeuta não é aleatório, é guiado por aquele mapa do corpo que está por baixo da pele, sabendo exatamente quais músculos estimular para ajudar as veias a fazerem o trabalho delas e reequilibrar o sistema todo. E essa é a grande lição. Não se trata só de consertar uma parte que quebrou. Se trata de entender a história completa que o corpo está contando e usar esse entendimento para ajudar o próprio corpo a se curar, restaurando o equilíbrio e a harmonia entre todos os seus sistemas. No final, a pergunta que fica é essa. O caso da GHI nos mostra que sintomas como dor e inchaço não são problemas isolados, mas sim mensagens. Mensagens de um sistema super complexo e interconectado que está pedindo atenção. A questão é, será que a gente está prestando atenção na história que o nosso próprio corpo nos conta todos os dias?